O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desses dias recorda para nós, tem nos apresentado alguns capítulos e parte dos versículos do livro do Apocalipse de São João, já nos preparando para as 4 semanas que nós viveremos do Advento. Esta é a última semana do tempo comum, a 34ª semana, encerrou com a festividade de Cristo Rei do Universo, domingo passado, e logo em seguida já iremos adentrar propriamente aí no tempo do Advento, essa preparação para o nascimento de Jesus. Embora, e assim a liturgia nos apresenta, as 2 primeiras semanas do Advento recorda para nós sobre a segunda vinda do Senhor, a sua vinda gloriosa, onde virá para julgar o céu e a terra. E posteriormente, as 2 últimas semanas, a liturgia, as leituras, o Evangelho e assim por diante, para aquilo propriamente que será a festividade, que é do nascimento de Jesus, o Natal. E agora, nesta semana, o livro do Apocalipse está sendo muito lembrado para nós dos acontecimentos finais. E aqui faço questão de destacar para você que está aqui no santuário, mas também para você que nos acompanha de casa, de modo muito particular, o versículo 13, que diz assim: e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A partir de toda essa realidade da descrição do Apocalipse de São João, do julgamento, onde ele descreve, e exatamente nesse versículo 13 vai dizer: e cada um foi julgado conforme a sua conduta. E aqui vale destacar algo muito importante nesse aspecto da liturgia. A partir da conduta que nós temos, a partir das opções que nós fazemos, é a partir desta realidade que nós seremos julgados. O Senhor não vai julgar cada um de nós a partir da aparência. Não, o Senhor vai nos julgar a partir da nossa conduta. As nossas escolhas hoje, elas influenciam no amanhã da eternidade. Portanto, o que eu escolho hoje vai definir se eu irei viver para sempre com Deus ou se eu irei viver para sempre longe dele. Porque, de qualquer forma, a nossa morte marca a eternidade. A nossa morte marca a eternidade. Ou uma eternidade para sempre junto com Deus, ou uma eternidade para sempre longe dele. E qual a maneira que assim será usada, qual o método que Deus usará, e no livro do Apocalipse isso vai deixar bem claro, a partir da nossa conduta. E esta forma belíssima, a partir dessa visão que São João teve, vai descrevendo que tinha alguns que não tinham o seu nome escrito no livro da vida. E esses que não tinham o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. São expressões aqui para falar da realidade do inferno.
A realidade do céu, aqueles que estão escritos no livro da vida, e aqueles que não estão para falar da realidade de inferno, ou seja, permanecendo para sempre longe de Deus. E eu faço questão nesse momento de recordar a você esta realidade, para que assim você saia daqui fazendo uma ótima revisão de vida. A começar uma pergunta básica: como está sendo, como tem sido a tua conduta? O que você tem feito em preparação para viver para sempre com Deus? Como tem sido a tua conduta? A partir do teu estado de vida, como é que você tem vivido? Qual a fidelidade do seu estado de vida? Seja casado, celibatário, sacramento da ordem, e assim cada um no seu estado de vida. Como tem sido a conduta? Tem sido uma conduta conforme a graça de Deus, conforme a vontade de Deus, ou contrária e longe de tudo isso? E esta palavra julgamento, que seremos julgados, nós precisamos levar isso muito a sério. Porque senão nós levamos uma vida de qualquer jeito, contrária ao Evangelho, uma vida completamente contrária ao Evangelho, e ainda assim dizemos: eu quero me salvar. Ainda assim nós dizemos: eu quero passar a eternidade junto de Deus. Só que existe algo aí que é contrário. Existe algo aí que é muito contrário. Eu viver nesta vida longe de Deus, longe dos sacramentos, longe da igreja, longe de tudo, e mesmo assim querer se salvar. E não é por aí. Se nós de fato queremos nos salvar, se nós queremos passar a eternidade junto de Deus, a nossa conduta hoje e agora precisa ser uma conduta a partir dos ensinamentos do Evangelho. Não pode ser do meu jeito. Não existe céu do jeito do Padre Helenildo. Não existe céu do seu jeito. Existe céu do jeito que o Evangelho assim apresenta. Todas as vezes que nós queremos construir um céu do nosso jeito, é um céu simplesmente ilusório. Ou seja, não existe. Existe o céu conforme o Evangelho. E nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação e também com a salvação daqueles que estão ao nosso lado. Precisamos nos preocupar, faço questão de frisar isso, porque senão nós vivemos uma vida de qualquer jeito, longe de Deus, uma vida no pecado, longe dos sacramentos, e está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Não pode estar tranquilo não. Se nós entendêssemos, quando nós não estamos em estado de graça, nós entendermos o que isso significa, nós nem dormiríamos à noite. Passaríamos a noite virando de um lado para outro na cama, sem conseguir dormir, entendendo a gravidade do que é viver longe da graça de Deus, longe da comunhão com Deus. Nós seremos julgados a partir da nossa conduta, a partir dos nossos atos. Isso significa nós levarmos mais a sério a nossa vida. Não vivermos de qualquer jeito. Não vivermos a vida sacramental de qualquer jeito. Muito pelo contrário, em tudo, possamos viver dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Para que assim possamos ingressar, entrar, morar nesta nova Jerusalém, como descreve de forma, através de analogia, São João, tendo em vista a visão que ele teve, nessa nova Jerusalém, esse novo lugar, essa nova cidade, e esta é permanente. Hoje eu moro aqui em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova, mas sou natural lá do Pará, uma cidade pequena, 40 e poucos mil habitantes, porém, nascido e criado no vilarejo chamado Cristo Rei. Cada um de nós temos um lugar onde nós nascemos, crescemos, e um lugar onde hoje nós residimos. Mas a nossa cidade, o nosso vilarejo, qualquer lugar que estamos, vocês que estão aqui no santuário, você que está em casa, no fundo, não é, na verdade nós não somos, eu não sou do Cristo Rei no meu vilarejo. Eu sou dessa nova Jerusalém onde descreve São João. Lá
é a cidade definitiva, é a morada definitiva. Qualquer lugar que nós estivermos neste mundo, nesta terra, é um lugar passageiro, é uma cidade passageira. Mas a Nova Jerusalém, apresentada por São João, lá sim, é nossa morada definitiva. E às vezes nós vivemos neste mundo, nesta vida, brincando. Ou seja, não levando a sério a nossa vida com Deus, não levando a sério o nosso compromisso com Deus. E todas as vezes que eu não levo a sério o meu compromisso com Deus, não levo a sério o Evangelho, eu coloco em risco a eternidade. Às vezes, por um momento, eu coloco em risco a eternidade. E nós não podemos fazer assim, não podemos correr o risco de perder a salvação, não podemos trocar um minuto, um segundo pela eternidade. É um prejuízo muito grande. É um prejuízo grandioso trocar um instante, um minuto, por mais prazeroso que seja, trocá-lo pela eternidade. Nós precisamos entender, somos peregrinos. Enquanto estivermos neste mundo, dependente do estado ou o país, somos peregrinos. Nossa pátria definitiva está lá, junto de Deus. Enquanto peregrinos, não podemos brincar. Temos que levar a sério, e muito a sério. Porque não levar a sério significa correr o risco de perder a salvação. E tem coisa mais séria do que isso, mais comprometedora do que isso, perder a salvação. E quantas pessoas estão distantes de Deus e estão vivendo tranquilas, tranquilas da vida. Nunca mais se confessou, nunca mais foi à missa, já não reza mais. Está vivendo a sexualidade antes de contrair o matrimônio, mas está tranquilo, estamos nos amando, estamos bem. Não, ninguém nunca está bem se está longe de Deus. Ninguém nunca está longe se está fora da graça de Deus, se está fora da comunhão. Nós nunca estamos bem se não estamos dentro da vontade de Deus. E além do mais, correndo esse sério risco de perder a salvação. Concluo nesta manhã. Todos os párocos aqui de Lorena, diocese da Canção Nova, onde é a sede da Canção Nova, estavam lá todos, eu estive presente representando a Canção Nova, e o assunto principal do nosso administrador diocesano, Dom Benedito Beni dos Santos, é exatamente como fazer para que possamos arrebanhar novamente as pessoas para a igreja. Aquelas que deixaram a igreja poder voltar, e aquelas que nunca estiveram possam estar. E o grande desafio, ali o Dom Beni descrevia, e colocava para todos os párocos ali presentes, sobretudo a juventude. O desafio de evangelizar a juventude. Até o público aqui onde eu estou, no Santuário do Pai das Misericórdias. Tirando os membros da Canção Nova, que tem bastante gente jovem, graças a Deus, o público é sempre alguém que não é jovem. Aqui falando, me referindo à juventude de idade mesmo agora, embora não se restrinja, mas agora eu me refiro a isso. Os jovens, sobretudo dos 20 anos para baixo, dificilmente você vê dentro da igreja. Os adolescentes nem se fala, para dizer assim que é preocupante. E nós precisamos nos preocupar, aí que está. Nós não podemos olhar, não, estão perdidos, olha lá eles. Olha só, a igreja está branquinha, os cabelos brancos. Bendito seja Deus que os de cabelo branco têm permanecido na igreja e permaneçam mesmo. Que quanto mais cabelo branco, mais próximo de se encontrar com Deus. Pelo menos cronologicamente. Mas só que nós precisamos nos preocupar com a juventude que está distante de Deus. A juventude não evangelizada. A juventude que não está nem aí com Deus. E não está nem aí com Deus significa estar correndo o risco de perder a salvação. E nós que, graças ao bom Deus, é graças a Ele, não é por boa vontade, simplesmente, já estamos dentro da caminhada, estamos tentando de todo que jeito viver a fidelidade. Nós que já estamos precisando, no mínimo, interceder por aqueles que ainda não estão caminhando na vontade de Deus. E aquilo que compete a nós, que está ao nosso alcance, precisamos fazer para resgatar, para trazer para Deus. Porque não tem como se salvar se neste mundo nós permanecermos fora da comunhão com Deus. Ressuscita com Deus quem morre com Deus. Permanece a eternidade com Deus quem já vive nesta vida com Ele.
Não é um negócio que acontece depois a gente vê o que dá. Não, depois não tem jeito. Após a nossa morte já somos julgados. Juízo particular, imediatamente vai nos descrever o catecismo da igreja. Imediatamente. Não espera nem passar o segundo turno, não, das eleições. Não espera, é imediatamente. Portanto, amados irmãos, eu espero que você volte para a sua casa, você que está aqui no santuário, e você que está em casa, reflita como está a tua conduta diante de Deus. E se, porventura, você perdeu a comunhão com Deus, reate, volte, busque o sacramento da confissão. Porque a questão não é agora estar longe de Deus, a questão é escolher permanecer longe de Deus. E eu espero que você não escolha permanecer longe de Deus, pelo contrário, motivado por esta liturgia, você corra contra o tempo, o mais rápido possível que você puder, de voltar à tua comunhão com Deus. Que aqueles que vivem em comunhão com Deus, em comunhão permanecerão para sempre. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que não vivem em comunhão com Deus hoje, para sempre deixarão também de ter comunhão com Deus. Aquilo que é hoje, permanece. O que é hoje permanece. A comunhão com Deus permanece. A ausência de Deus permanece da mesma forma. Portanto, se decida hoje e agora reatar a comunhão com Deus, para que assim essa comunhão se perpetue por toda a eternidade.